pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer esta bonequinha em amigurumi que eu utilizei há algum tempo para fazer uma brincadeira na internet com o pessoal para que cada um fizesse a sua bonequinha com o cabelo diferente, com a cor da roupa, a cor da pele. Então eu estou trazendo ela agora para o canal para que mais pessoas tenham acesso a esse padrão. Nós iremos utilizar para fazer a pele a cor 3148 do fio amigurumi, para a roupa a cor 2194, também fio amigurumi. Para o cabelo, esta nossa peça será feita com o fio Mona Lisa e nós iremos utilizar a cor 7311. Então, aquela jujubinha, ela tem o cabelo enrolado e foi feito com capelle, e esta terá o cabelo liso. A técnica de aplicação do cabelo será a mesma do vídeo. Então, para começar a nossa peça, nós iremos dar início pela parte da cabeça. Para fazer a cabeça, nós vamos começar fazendo um anel mágico. Para o anel mágico, eu coloco a ponta do meu fio na frente da mão, dou a volta no dedo, fico com um X aqui na frente. Vou segurar o meu fio de trabalho lá para trás e nesta volta que eu dei no dedo, eu vou entrar com a agulha, vou trazer o fio para frente, laço o fio de trabalho e passo aqui por dentro, fechando o meu nó corrediço, que vai dar início aos meus pontos. Então, este nó não conta como ponto, e aqui eu tenho meu anel mágico. Por que anel mágico? A hora que eu puxar este fiozinho, ele vai simplesmente fechar. Eu não vou fazer isso agora, porque eu preciso trabalhar os pontos baixos dentro dele. Então, para iniciar, eu fiz o anel mágico e dentro do anel mágico eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, dessa forma, nós vamos começar a cabecinha da nossa boneca. Então, eu entro dentro do anel, trago meu fio de trabalho e fecho, faço um ponto. Entro, trago o fio, laço e fiz o segundo. Entro, trago o fio, fiz o terceiro. Vou fazer os 6 pontos da mesma forma, 6 pontos baixos, tá? Então, aqui eu tenho 2, 5, o sexto ponto. Vou pegar este fiozinho e vou puxar até fechar todo o miolinho da minha peça. Ele fica assim, bem fechadinho, tá? Agora, nós vamos para a nossa próxima carreira, que vai dar sequência nessa aqui. Eu não vou fechar com ponto baixíssimo essa carreira, eu já vou subir para a próxima. Então, aqui eu tenho o meu primeiro ponto dos 6. Eu vou entrar nele para fazer o meu primeiro ponto da minha segunda carreira. Então, esses 6 pontos serão base para a minha próxima carreira. A próxima carreira, ela é feita toda em aumento. Se nesta carreira eu tenho 6, a próxima eu preciso ter 12. Então, para dobrar, eu vou fazer 2 pontos sobre cada ponto de base, que vai dar um total de 12. Eu vou fazer o meu primeiro ponto aqui. Não vou colocar o marcador nessa primeira carreira, porque fica ruim de trabalhar já na sequência. Eu já trabalho aqui o primeiro ponto da minha segunda carreira e agora sim eu vou colocar o marcador para identificar qual que foi o primeiro ponto da minha segunda carreira. Como eu preciso fazer 2 em cada base para ter um total de 12 pontos, eu venho novamente e faço um ponto baixo. Agora eu vou no próximo ponto, é este aqui, ó.
Eu vou entrar uma vez, fiz um ponto baixo e entro novamente e faço outro ponto baixo. E vou repetir isso até o último ponto aqui antes do meu marcador, que é este aqui no caso, tá? Então, eu vou fazer 2 pontos baixos em cada um desses pontos de base. Fiz 2 aqui, 2 neste. E aqui eu estou no último ponto antes do marcador. Então, ele significa a finalização desta carreira. Toda vez que eu chegar aonde está o marcador é porque eu estou começando carreira nova. Vou para a terceira carreira, que vai ser um ponto baixo e um aumento na sequência. Então, eu vou fazer um sozinho, eu vou tirar o marcador aqui porque eu preciso trabalhar nessa base. Eu vou fazer um ponto sozinho e vou fazer um aumento na sequência. Fiz o meu primeiro ponto da terceira carreira. Vou colocar o marcador novamente, porque eu estou marcando o ponto que começa essa minha terceira carreira. E vou fazer um aumento na sequência. Um e mais um. Então, fiz um ponto sozinho, 2 juntos. Faço um sozinho aqui, 2 juntos no próximo. Vou repetir isso por toda esta carreira. Então, fiz um sozinho nesta base, nesta aqui agora eu vou fazer 2 juntos. 1 e 2. Novamente, um sozinho e 2 juntos no próximo. 1 e 2. E vou repetir esse 1, 2 até o final da minha carreira, que vai ser este último ponto antes do marcador. E volto para mostrar para vocês. A quarta carreira vai ser 2 pontos baixos e um aumento na sequência. Então, vou trabalhar um sozinho, mais um sozinho e 2 juntos. Então, toda vez que eu falar aumento, significa 2 pontos feitos na mesma base. Eu finalizei a minha carreira, a minha quarta carreira, com um total de 24 pontos baixos. Agora eu vou começar a minha quinta carreira. Tiro o meu marcador. E essa carreira vai ser de 3 pontos baixos e um aumento. Cheguei no final da minha quinta carreira, tenho um total de 30 pontos. Se vocês tiverem dúvida para contar os pontos, lembrem que cada vezinho desse aqui corresponde a um ponto e da mesma maneira, cada vezinho aqui corresponde também ao ponto do vezinho de cima, tá? Então, cada um desses aqui é um ponto. Aonde a gente tem o aumento, vocês observam neste espacinho aqui, ó. Eu tenho um vezinho e 2 vezinhos no mesmo local. Então, esse aqui é um aumento. Este vezinho tá com este aqui e este tá com este aqui, tá? Então, isso é um aumento. Tenho aqui um total de 30 pontos e vou para a minha próxima carreira, que vai ser 4 pontos baixos e um aumento na sequência. No final, vai totalizar 36 pontos. Cheguei aqui, então, no final da minha sexta carreira. Agora, a sétima carreira vai ser 5 pontos e um aumento. Completei mais esta carreira. Ela tem um total de 42 pontos e agora eu vou fazer a oitava carreira, que vai ter um total de 48 pontos. Vai ser 6 pontos baixos e um aumento na sequência.
vocês observam que o trabalho está ficando hexagonal. Por quê? Porque os nossos aumentos estão caindo sobre os aumentos, tá? Isso aqui não vai alterar no final a forma da nossa peça, da nossa cabeça, que precisa ser redondinha. Há algumas formas de intercalar os aumentos entre uma carreira e outra para que não fique essa marcação. Eu, particularmente, quando estou ensinando, não gosto de alternar para não confundir para quem está começando, tá? Porque o resultado final vai ser o mesmo. Cheguei aqui no final da carreira, estou com um total de 48 pontos baixos. E agora, a partir daqui, eu não vou fazer aumento e vou trabalhar da carreira 9 até a carreira 20, mantendo os meus 48 pontos. E agora eu vou colocar os olhos para dar a sequência no meu trabalho. Aqui na receita, ela diz para colocar os olhos entre a carreira 12 e 13 com 4 pontos de distância. Então, eu vou contar a partir daqui, que foi onde eu comecei. Vou contar as 12 carreiras para marcar onde eu vou colocar os meus olhos. Então, aqui, como eu falei para vocês, aqui é a nossa primeira carreira. Eu venho para a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª e 13ª. Então, entre a 12 e a 13, eu vou colocar os meus olhos. Não precisa se preocupar com o local na carreira onde você vai colocar. O importante é que você coloque exatamente na carreira que está marcando. Então, vocês observem aqui que eu coloquei exatamente onde está este ponto aqui, ó. Então, eu vou contar agora 4 pontos de distância. Então, eu venho e conto o ponto do lado. 1, 2, 3, 4. No próximo, eu coloco o outro olho. Agora, nós vamos travar para travar o nosso olhinho. A pecinha é assim, né? Então, esta parte aqui é a que fica virada para fora, tá? Então, eu vou posicionar bem em cima. Deixa eu dar uma aproximada na câmera para ficar melhor para vocês verem. Tá? Então, eu posicionei aqui, ó. Vejam que eu deixei bem certinho. E eu vou pegar a minha tampinha de caneta, que é o que eu uso sempre para travar. Posiciono ali e vou pressionar. Tem que cuidar para não escorregar o olhinho, para ele não sair da posição. E eu pressiono até travar o meu olhinho. Tá? Aqui. Este já está preso, ó. Agora, nós vamos para o próximo. A mesma coisa. Posiciono a trava no olho. Deixo aqui bem certinho, já na posição, ó. E daí, eu venho com a tampinha de caneta e travo, sem precisar fazer força com a unha, enfim, tá travado os meus olhinhos. Agora, nós vamos começar as carreiras de diminuição, para nós começarmos a fechar essa cabecinha. Então, a nossa próxima carreira, ela vai ter 6 pontos e uma diminuição. Vou tirar o meu marcador e vou fazer um ponto, marco
para identificar onde comecei esta carreira, faço o segundo, o terceiro, o quarto, quinto e sexto. E agora eu vou fazer a diminuição. Para o amigurumi, nós vamos utilizar a diminuição invisível. Então, nós vamos aqui no nosso próximo ponto, nós vamos pegar, vocês observem que o ponto ele tem um Vzinho, né? Como eu tinha falado. Nós vamos pegar somente a perninha da frente do Vzinho, ó. Peguei a perninha da frente. No meu próximo ponto, que é o imediatamente do lado, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu venho por baixo, pego somente a perninha da frente. Laço meu fio, faço os dois virarem um só. E agora eu laço e encerro o meu ponto. Agora, eu vou repetir essa sequência por toda esta carreira. Eu completei aqui, então, a minha carreira e fiquei com 42 pontos. Agora, a próxima vai ser 5 pontos e uma diminuição e eu vou terminar com 36 pontos. Eu terminei aqui, então, essa carreira de 5 pontos e uma diminuição. E a minha próxima carreira vai ser 4 pontos e uma diminuição. Agora, vou fazer a próxima, que é de 3 pontos e uma diminuição. Fiz o primeiro, sempre coloco o marcador depois de trabalhar o primeiro da carreira. Vou fazer o segundo, terceiro e a diminuição. A minha próxima carreira vai ser 2 pontos baixos e uma diminuição, e a próxima vai ser 1 ponto baixo e uma diminuição. Então, olha só, pessoal, eu cheguei aqui no final da minha carreira de 1 ponto e uma diminuição. E eu fiquei aqui com um espacinho que cabe aqui, ó, o meu dedo mindinho. E eu vou colocar fibra agora neste espaço aqui, tá? Por que eu fechei bem aqui, eu deixei bem fechadinho? Porque se eu coloco fibra com a minha peça ainda muito aberta, a fibra vai me atrapalhar para eu trabalhar os pontos da carreira. Então, quanto mais ficar fechadinho, mais fácil fica de finalizar essa peça. A próxima carreira, ela é toda de diminuição. Então, eu vou fazer o primeiro ponto com o segundo, o terceiro com o quarto, o quinto com o sexto, até completar os 12 pontos que eu tenho dessa carreira. Então, eu cheguei aqui no final, vou cortar a sobra do meu fio. Eu não preciso cortar com muita sobra, porque eu vou deixar o fio apenas para finalizar aqui. Então, aqui eu fiquei com os meus 6 pontos. E eu vou apenas puxar aqui, ó. Vocês observem que eu não vou fazer um nó, eu só vou puxar o meu fio e a minha peça não desmancha, tá? E agora eu vou pegar a agulha de tapeceiro e vou fechar esses 6 pontos. E eu vou pegar todos os pontinhos que eu tenho aqui, somente a alça de fora deles, tá? Então, aqui, ó, é o último que foi trabalhado. Então, eu venho no meu próximo aqui, ó. Pego de fora para dentro, somente a alça de fora. Vou para o próximo. 2, 3, 4, 5 e o sexto ponto aqui, ó. Ele é o que fica mais para cima, mais saltadinho, que foi o último que nós trabalhamos. Agora eu venho, seguro tudo, puxo bem firme e agora eu só vou passar a agulha no meio, da onde eu fechei ali, vou sair em alguma parte da peça e puxo
E está finalizada a cabecinha da nossa boneca. Agora nós vamos começar o corpo e ele já é feito com a cor que nós queremos o vestido. Então nós vamos começar fazendo 19 correntinhas. Estou aqui com as minhas 19 correntinhas. E agora eu vou fazer a partir da segunda correntinha a contar da agulha. Então, esta aqui é a primeira, esta é a segunda. Então, a partir desta, eu vou fazer 17 pontos baixos. Então, eu vou fazer um aqui, um na próxima, e assim eu vou seguir um ponto baixo por cada correntinha. E quando chegar na última correntinha, eu vou fazer 5 pontos baixos na mesma base, porque eu quero trabalhar de forma oval. Então, eu vou fazer 5 para que ele vire para o outro lado aqui da peça. Então, eu fiz aqui os meus 17 pontos baixos, e aqui neste último eu fiz os 5 pontos baixos na mesma base, e vocês observem que eu vim para cá por causa da quantidade de pontos. Agora deste lado eu vou fazer 16 pontos baixos, um sobre cada correntinha, e vou finalizar com 4 pontos baixos lá onde foi o meu primeiro ponto. E dessa forma eu também fico com 5 neste lado aqui. Agora a minha próxima carreira eu já começo fazendo um aumento neste primeiro ponto. E vou fazer 16 pontos baixos no próximo, e vou fazer agora um aumento em cada um dos 5 pontos desta volta. Eu vou ficar com um total de 10 nesta volta aqui. Então, no primeiro eu vou fazer 2 pontos, no segundo eu vou fazer 2, no terceiro também, e no quarto e no quinto também. E depois de fazer isso, eu vou fazer novamente 16 pontos baixos por este outro lado aqui, e vou finalizar com 4 aumentos nos últimos deste lado aqui da curva. A terceira carreira ela vai ser trabalhada em ponto baixo, um ponto por base, e vai ser feito somente pela alça traseira. Então eu vou entrar aqui, lembrando que o pontinho tem o Vzinho, nós vamos pegar só a alcinha de trás, ó. Cheguei aqui no final da carreira, fiz toda a volta, fiquei com esse detalhe dessa alça do ponto em toda essa volta. Agora eu vou trabalhar a minha próxima carreira, que ela é também toda em ponto baixo, porém vou trabalhar nas 2 alças do meu ponto. Eu não quero mais deixar esse detalhe aqui. Eu vou trabalhar normalmente. Completei a volta e agora eu vou fazer a próxima carreira com 11 pontos baixos e uma diminuição na sequência. A próxima carreira vai ser somente de ponto baixo dos 48 pontos que eu tenho agora nessa carreira.
Agora eu vou fazer a próxima, que é 6 pontos baixos e uma diminuição. Completei a carreira e a minha próxima agora é toda de ponto baixo, os 42 pontos que ficaram após as diminuições da carreira anterior. E a próxima agora vai ser 19 pontos baixos e uma diminuição na sequência. Eu vou ter um total de 2 diminuições apenas nessa carreira e vou ficar com 40 pontos no total. Terminei a carreira de 19 pontos e uma diminuição, e agora eu vou fazer ela toda em ponto baixo e vai ser um total de 40 pontos. A minha próxima carreira eu vou fazer 8 pontos baixos e uma diminuição e vou ficar com 36 pontos baixos. Então eu vou completar esta carreira aqui toda em ponto baixo, que tem um total de 40 pontos, e a próxima carreira eu vou fazer 8 pontos e uma diminuição por 4 vezes, que é o total que vai ser a volta da carreira. Vou terminar com 36 pontos. E agora eu vou fazer mais uma carreira, somente em ponto baixo, repetindo esses 36 pontos. A minha próxima carreira vai ser 7 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta da carreira, e nela eu vou terminar com 32 pontos no total. A minha próxima carreira agora vai repetir os 32 pontos baixos que eu fiquei após ter feito a carreira de 7 pontos e diminuição. Então eu vou fazer agora os 32 pontos em ponto baixo, e na minha outra carreira eu vou fazer 6 pontos baixos e uma diminuição, que vai me deixar com um total de 28 pontos. Completei aqui a minha carreira de 6 pontos e diminuição, fiquei com 28 pontos. Agora eu vou fazer a próxima, que repete em ponto baixo esta carreira, sem fazer diminuição, os mesmos 28 pontos, e vou fazer a próxima, que é 5 pontos e uma diminuição, que vai terminar com um total de 24 pontos. Agora vou fazer uma carreira toda em ponto baixo dos 24 pontos, e a próxima é onde nós vamos fazer a troca de cor para a cor da pele, que nós estamos chegando na parte do ombro e pescoço da nossa bonequinha. Então eu trabalhei toda a volta da carreira e agora nós vamos entrar com a cor nova, e nesta carreira também nós vamos trabalhar somente pela alça traseira. Nós vamos deixar esta alça da frente do fio azul, assim como nós deixamos aqui, para que nós possamos fazer o enfeite no decote da nossa peça. Então aqui eu terminei o meu último ponto e eu vou fazer a troca de cor. Então eu vou desmanchar este último e vou ficar apenas com o fio laçado aqui. Eu vou finalizar com a cor nova, então eu vou ficar assim, ó. Eu não encerro meu ponto, venho aqui com a cor nova e vou encerrar com ela. Vocês observem que eu tô segurando a ponta do meu fio azul com a ponta da minha cor nova. Então eu venho e encerro com ela. Agora, os outros pontos eu vou trabalhar todos somente com este fio, a cor nova. Vou trabalhar os 24 pontos, pegando pela alça traseira. Mas desta forma,
eu ainda vou trabalhar passando por cima da ponta do fio de cor nova, como do azul, para ajudar a arrematar eles, ó. Então, vocês observem que eu vou trabalhando e eles vão ficando por dentro. Ó, eu venho, pego só a alça traseira. E eles vão ficando presos dentro do meu trabalho. E assim eu vou ajudando a arrematar sem precisar fazer nó. E vou trabalhando pela alça traseira para poder fazer o decote da minha peça. Vou fazer assim por toda a volta. E aqui eu não preciso trabalhar todos os pontos dessa maneira. Aqui eu já trabalhei 5 pontos. 5 pontos já são suficientes para a gente arrematar o nosso fio e não ter perigo de ele escapar. Então, eu posso cortar aqui. Cortei a sobra, já tiro esse fio azul que eu não vou usar mais. Vou jogar esses pedaços de fio aqui, ó, lá para dentro. E a partir daqui eu posso trabalhar a minha peça normalmente, sem me preocupar com aquelas pontas de fio. E vou fazer os meus pontos aqui pela alça traseira até o final da minha carreira. E agora eu vou fazer a próxima, que é 2 pontos e uma diminuição. E vou trabalhar normalmente, pegando as 2 alças. Então, vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição na sequência. E vou terminar a carreira, então, com 18 pontos. Terminei esta carreira de diminuição. E a próxima eu vou apenas repetir os 18 pontos. Então, aqui eu concluí a minha última carreira, que ela foi toda trabalhada em ponto baixo, sem colocar nenhuma diminuição. Eu vou só fazer um ponto baixíssimo aqui para tirar um pouco o degrau. E vou cortar o fio com sobra, para que eu possa costurar na minha peça mais tarde. Então, aqui eu já arrematei, a minha peça tá prontinha para eu fazer este acabamento, fazer o detalhe, depois colocar a fibra e nós vamos costurar daí. Agora, para fazer a parte do acabamento aqui do decote, nós vamos colocar o nosso fio na agulha. E vamos trabalhar com esta parte de ponta cabeça, porque nós queremos que o lado direito desse trabalhado fique para cima. Então, nós viramos a nossa peça com ela de ponta cabeça. Eu vou entrar aqui, neste ponto aqui, ó, nesta alcinha do ponto. Entro na alcinha e vou fazer um ponto baixo aqui. Fiz o meu ponto baixo, agora eu vou fazer pulando a próxima alcinha, o próximo ponto, eu vou pular e vou fazer 5 pontos altos aqui no próximo. Então, eu prendi aqui com ponto baixo, pulo este próximo. Neste aqui, terceiro, no caso, eu vou fazer 5 pontos altos. Então, eu laço meu fio. Vou trabalhar por cima desse aqui, ó, que eu ajudo a arrematar. Faço 1, 2, 3, 4 e 5. Fiz aqui, então, os 5 pontos altos. Pulo a próxima base e na outra faço um ponto baixo.
E novamente vou pular uma base, na próxima fazer 5 pontos altos. E vou repetir isso até o final da minha carreira. Então, eu estou aqui com a peça pronta, já com a fibra colocada e vou posicionar na cabeça. O miolinho aqui onde eu terminei a minha peça vai ficar aqui bem no meio. Eu vou posicionar os olhos bem de frente aqui para minha peça e vou prender com grampinhos de cabelo. Para costurar, entro na cabeça, saio um pouquinho mais à frente para eu pegar o próximo ponto. Vou já tirar o grampinho aqui porque ele já está me atrapalhando e venho no próximo. Entrei no próximo ponto. Para costurar, sempre deixem o ponto da costura bem apertado, porque aí ele ficando bem justinho, dá um resultado melhor na costura da peça de vocês. Então, cheguei aqui no final, costurei o último ponto da minha peça. Vou sair aqui com o fio aqui na cabeça, pode ser em qualquer parte, e vou passar por dentro de alguns pontinhos aqui, ó. E eu fazendo isso, a minha peça fica arrematada. Corto a sobra do meu fio. Ó, passei dentro de uns pontos só. Vou sair aqui para dentro da peça, corto a sobra. E tá arrematado e costurado o corpinho da nossa bonequinha. Para fazer o braço, então, da nossa boneca, nós vamos também começar com o anel mágico e vamos fazer 6 pontos baixos no anel mágico. Nosso começo vai ser da mesma forma que foi a cabeça. Então, faço os 6 pontos aqui. E a minha próxima carreira também vai ser de aumento, fazendo 12 pontos no total. Estou aqui com a minha segunda carreira pronta, com os meus 12 pontos. E da carreira 3 até a carreira 6, eu vou repetir essa quantidade de pontos, eu não vou colocar aumento. Eu completei aqui as minhas 4 carreiras de ponto sobre ponto, mantendo os 12, e o meu trabalho fica dessa forma. Agora, a minha 7ª carreira, ela vai ter 2 pontos e uma diminuição por toda a volta, e nós vamos terminar com 9 pontos essa próxima carreira. Estou com os 9 pontos, e agora a minha próxima carreira, na verdade, da carreira 8 até a 22, eu vou seguir fazendo o bracinho da minha boneca. Então, essas carreiras, elas vão ter 9 pontos, elas não vão ter nenhum aumento, nenhuma diminuição, apenas mantendo os pontos, trabalhando um ponto baixo sobre cada base. E agora eu vou posicionar aonde eu quero que eles sejam costurados. Vocês observem que eu posicionei aqui bem na lateral do corpinho, na lateral da cabeça. Então, eu costurei aqui, ó, o primeiro bracinho, aqui eu estou no último ponto, e quando eu vou terminar, eu vou sair aqui em qualquer lugar na parte de trás aqui da minha peça. Vou puxar bem o fio e vou deixar ele na espera. Tiro da minha agulha, eu posso até cortar um pouco para não ficar muito comprido. Esse fio, vocês vejam que eu não arrematei, eu apenas fiz o meu último ponto de costura
e trouxe ele para cá. Porque quando eu costurar o outro braço, eu vou completar toda a costura e venho aqui, exatamente no mesmo buraquinho aonde eu saí com este fio e vou amarrar um no outro e jogar a sobra do fio para dentro. Então, na hora de arrematar, o fio deste braço vai segurar esse e o desse vai segurar esse aqui. Então, para fazer o pé, nós vamos começar fazendo um anel mágico e vamos colocar 6 pontos baixos no anel mágico. Essa é a nossa primeira carreira. Então, eu vou fazer os 6 pontos aqui. E a próxima carreira, ela é toda de aumento e vai ter 12 pontos no total. A terceira carreira, então, nós vamos trabalhar 18 pontos no total e nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento na sequência. Completei aqui os 18 pontos da minha terceira carreira. E agora, da carreira 4 até a carreira 6, então são 3 carreiras, nós vamos repetir estes 18 pontos que temos nesta terceira carreira. Então, pessoal, eu completei aqui a minha sexta carreira, fazendo ponto sobre ponto. E agora a nossa sétima carreira vai ser um pouco diferente do que nós trabalhamos até agora. Nós vamos fazer a parte do pezinho e para fazer isso nós vamos fazer 6 diminuições, uma seguida da outra. Então nós vamos começar já a nossa carreira fazendo uma diminuição. Então eu vou pegar aqui o meu primeiro ponto e o segundo e já faço uma diminuição. Vou colocar um marcador para identificar o primeiro ponto desta sétima carreira e vou fazer mais uma diminuição na sequência. Então, vai ser uma sequência de 6 diminuições, uma seguida da outra. Fiz a segunda, a terceira, a quarta, a quinta diminuição e a sexta. Ainda restam 6 pontos nesta carreira para ser trabalhados. Esse restante nós vamos trabalhar normalmente em ponto baixo, para finalizar e completar esta nossa carreira. E a nossa próxima e oitava carreira, nós vamos fazer 3 diminuições seguidas, uma da outra. Então, essas 3 diminuições, vocês vão observar que elas vão ficar exatamente em cima das diminuições que nós fizemos na carreira anterior. Então, aqui eu fiz a primeira, a segunda e a terceira diminuição aqui. Pessoal, eu não coloquei o marcador, mas vocês façam a primeira diminuição e já coloquem o marcador de vocês para não confundir, tá? Eu só não coloquei aqui por costume mesmo de fazer sem, mas a primeira diminuição foi esta aqui. Então, aqui eu ainda tenho os 6 pontos restantes da carreira a serem trabalhados. Vou trabalhar eles também em ponto baixo. Depois que eu fizer esta carreira completa, eu vou colocar fibra no pezinho, vou deixar ele cheio e volto aqui para a próxima parte. Então, pessoal, eu já coloquei a fibra aqui no pezinho e agora eu vou trabalhar da mesma forma que eu fiz no braço, só que eu vou trabalhar da carreira 9 até a carreira 24, somente repetindo os meus 9 pontos.
Então, eu posicionei aqui a primeira perninha. Vocês têm que atentar bem para quando for costurar, a parte do pezinho ficar virada para frente na bonequinha, tá? E prendi com os grampos. Já está com o araminho aqui dentro e agora eu vou costurar essa perninha da mesma maneira que costurei o braço, que costurei a cabeça. Lembrando que eu vou costurar esta perna, vou costurar a outra, eu não arremato nenhum dos dois, eu jogo meu fio lá para trás. Quando eu costuro a segunda parte, eu vou usar o mesmo fiozinho, vou arrematar um no outro, como eu fiz com os braços. Então, eu costurei aqui as perninhas da nossa boneca. E agora nós vamos fazer esse acabamento aqui, nessa alcinha que foi deixada nessa carreira. Vai ser da mesma forma que nós fizemos esse babadinho aqui do decote, tá? Terminei aqui, então, pessoal, as perninhas costuradas, o babadinho feito. Agora aqui eu só vou aplicar uns enfeitinhos na roupa dela, que eu ainda tô vendo o que eu vou colocar, provavelmente umas flores de cianinha. E agora nós vamos fazer a boquinha dela. Então, para a boca, eu vou utilizar a cor 3131 do fio amigurumi. Então, eu já coloquei aqui o fio na agulha. Não precisa ser muito fio, porque realmente a gente só vai usar um pedacinho mesmo para fazer o detalhe da boca. E eu vou contar aqui, a partir desta linha onde está colocado o olho, uma média de 5 ou 6 carreiras, tá? Vamos contar aqui 2, 4, 5 carreiras. Eu acredito que 5 vai ficar bom. E o nosso meinho, aparentemente, é aqui. Nós temos que ver bem certinho para posicionar, para que fique alinhado, tá? Eu acredito que se eu pegar na carreira de baixo aqui, eu vou ficar bem centralizado. Vamos ver aqui. A carreira de baixo ficou melhor. Então, com 6, ó. 6 carreiras a partir dessa linha dos olhinhos aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar nesses 2 pontinhos aqui, bem da frente, tá? Deixa eu aproximar um pouquinho aqui. Então, eu vou trabalhar aqui. Eu vou entrar em qualquer lugar aqui. Vou deixar uma sobra de fio para eu poder fazer o arremate depois. E vou passar por aqui 2 vezes. E volto no mesmo lugar onde eu entrei. Aqui eu puxo, mas não deixo estrangulado o fio, só puxo para ele ficar bem certinho. E aqui eu vou fazer o nozinho e guardo para dentro o restante do fio e a boquinha tá feita. Então, agora eu vou fazer o bordado da sobrancelha e dos cílios. Eu coloquei na minha agulha o mesmo fio que eu vou utilizar para fazer os cabelos. E vou começar aqui, então, aqui na lateral, em qualquer lugar, eu vou entrar com a minha agulha aqui. Vou deixar essa ponta de fio para fazer o arremate. Vou dar uma volta aqui no olho. E vou fazer o próximo cílio. Ó, eu vou fazer 2 só. Passei aqui em volta do olho. Aí, agora prendi bem direitinho. Vou fazer o outro aqui. E já vou sair para a sobrancelha. Vou fazer aqui na carreira de cima, para poder dar o caimento. Aqui. E desci ali uns 2 pontinhos.
Já vou sair para a próxima aqui. Vou descer. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Pode acontecer de vocês olharem e um lado ficar diferente do outro. Aí vocês vão e refazem o bordado, porque é normal você olhar e ver que um lado não ficou bem simétrico ao outro, tá? Esse aqui, o bordadinho, a gente faz, desmancha, até ficar bom. Até gostar do resultado. Mas acho que aqui vai dar certo. Vou sair com o fio lá, aonde eu entrei para fazer, ó, ficou bem delicadinho, tá? Aqui onde eu entrei com o fio e vou fazer o meu nozinho e escondo a ponta do fio e tá feito o bordado dos olhinhos. Para fazer o cabelo, nós vamos cortar um comprimento que a gente acha que vai ficar bacana, tá? Nós vamos aplicar fio a fio. A gente pode usar qualquer coisa de medida, pode ser um caderno, uma agenda, importante alguma coisa que a gente consiga enrolar várias vezes o fio para ter um comprimento médio para a gente dobrar o fio no meio e ir aplicando fio a fio. Então eu vou fazer aqui uma medida de alguma coisa, vou cortar vários fios e daí vou começar a aplicar e vou mostrar para vocês. O que é importante falar antes da gente começar? Que nós vamos precisar colocar cabelos na parte da frente da cabeça até a carreira 7. Então aqui, ó, a nossa cabeça começa bem no miolinho aqui, tá? E ela é a nossa primeira carreira. Então, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima carreira. Até aqui, nós vamos aplicar cabelo na parte da frente na nossa bonequinha. Nas laterais, nós vamos contar pelo olhinho dela. Então, assim, na parte da lateral, nós vamos contar 5 pontos. Então, eu venho e conto aqui. 1, 2, 3, 4. Esse aqui ainda continua aparecendo, mas depois eu vou esconder ele, não tem problema. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o nosso cabelinho vai vir até aqui. E na outra lateral, a mesma coisa, eu vou contar 5. Então, se o cabelinho vai vir até aqui, eu posso fazer aqui, quer ver? Deixa eu só passar para vocês a parte de trás, que ela vai até a carreira 19. Então, aqui eu tenho a primeira, daí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Então, vai vir até aqui. Eu posso deixar até um fiozinho aqui marcando aproximadamente até onde que eu vou com esse cabelinho, ó. Eu vou fazer isso aqui só para identificar. Ele vai subir até aqui, que é a linha da frente, ó. Venho até aqui e ponho o meu fiozinho nessa parte aqui. Então, eu sei, vocês podem fazer essa marcação com o fio por toda a volta para facilitar o trabalho de vocês. Eu tô fazendo aqui só para dar uma ideia mesmo, tá? Então, que nós vamos colocar cabelo até esta linha, e desta linha nós vamos vir por aqui e vamos colocar o cabelo até essa parte aqui. Então, eu cortei aqui uma quantidade de fios, tá? Eu usei um livro de aproximadamente 15 centímetros, enrolando na volta dele, para ter esse comprimento de cabelo, tá? Então, eu cortei aqui uma quantidade que eu acredito que ainda não vai ser suficiente, com certeza eu vou ter que cortar bastante, nós vamos utilizar quase o novelo inteiro, tá? Então, eu vou aplicar aqui, vou mostrar para vocês como nós vamos aplicar
Nós vamos pegar fio por fio. Se vocês forem usar o fio capelli, vocês não vão colocar um ao lado do outro. Mas como esse fio é fino e liso, nós vamos colocar um ao lado do outro, tá? Então, eu pego o fio, dobro exatamente no meio dele e vou começar a aplicar na cabeça aqui. Então, eu estou com uma agulha mais fininha que facilita o trabalho, facilita entrar no ponto. Eu entro no pontinho e nessa metade que eu dobrei, eu venho e coloco o fiozinho aqui. Então, pessoal, eu terminei aqui de colocar os cabelinhos na boneca. E ficou desse jeitinho aqui, ó. Agora eu vou cortar, porque eu quero deixar eles bem alinhadinhos. Então, para aquele comprimento que eu usei, ele ficou dessa forma, tá? Se vocês quiserem que fique mais comprido, aí vocês podem usar um material maior. Por exemplo, o que eu utilizei, vou mostrar aqui para vocês, foi um livro nesse tamanho aqui. E para fazer o fio a fio e eles ficarem todos no mesmo comprimento, o que eu faço? Eu vou enrolar aqui, ó. Eu seguro aqui e começo a enrolar em volta do livro. E corto só essa parte aqui. Então, eu fico com este comprimento dobrado ao meio. Se vocês quiserem que fique mais comprido o cabelo, para depois fazer algum penteado, enfim, vocês queiram a bonequinha de vocês com o cabelo mais comprido, aí vocês podem utilizar um caderno grande, alguma coisa assim mais comprida, que possa vocês mudarem, cortarem e ficarem com o cabelinho maior. Aproveitei e já passei um blush aqui no rostinho dela, tá? E agora eu vou cortar para deixar alinhadinho e depois eu prendo, enfim, deixo solto do jeitinho que eu achar que vai ficar mais bacana. E agora eu vou fazer os enfeites também para a roupinha dela. Então, ficou pronta a nossa jujubinha. Eu coloquei flores de cianinha no vestido por toda a volta. Aqui nesta parte eu passei uma colinha só para baixar aqui tanto na parte da frente quanto a parte de trás. Fiz uma faixinha em ponto alto simples para a cabeça, são 10 pontos que eu fui trabalhando pegando somente nas alças traseiras de cada carreira. E coloquei umas florzinhas para enfeitar. Cortei os cabelos dela no comprimento que eu queria para deixar bem alinhadinho. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, curte também esse vídeo, compartilha nas suas redes sociais. E se você tiver alguma dúvida e sugestão, deixe nos comentários. Até a próxima aula!